Shalom a todos, espero te encontrar bem neste dia, bem fisicamente, bem mentalmente e o principal, bem espiritualmente. Seu amigo Yosef Adriano, e você está no canal Beit Midrash. Beit, casa, Midrash, estudo, casa de estudos. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, porque quem trabalha com mídia social sabe como é difícil. Então, para que nós tenhamos um alcance, assim como eu quero pedir um favor para você, para que você comece a nos ajudar. Nós estamos com um projeto de fazer transmissões ao vivo, mas nós precisamos de uma quantidade de inscritos no canal para que assim o YouTube então possa liberar. Então, peça para sua mãe, peça para o seu pai, peça para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu primo, para sua tia, peça para o seu gato, para o seu cachorro, para se inscrever neste canal, para que assim nós possamos juntos apregoar o evangelho de Yeshua, o Mashiach. Nós recebemos diversas mensagens de carinho de alguns irmãos que nos pediram para estar fazendo assim este canal acerca de algumas coisas que estão acontecendo dentro das nossas igrejas, o que estão fazendo com o evangelho de Yeshua, o Mashiach, acerca de sincretismo, acerca de misticismo, acerca das línguas que são faladas dentro das igrejas e diversas outras coisas. Então nós estaremos aqui com apologética bíblica, trazendo conhecimento e mostrando então aonde está certo e aonde nós estamos tomando um caminho errado para nós não perdermos a nossa salvação. Pois bem, no vídeo de hoje nós queremos falar acerca das línguas estranhas, né? Línguas, né? Outras línguas. Essa conotação estranhas, ela não tem na Bíblia. É uma outra língua. No meu modo de aperceber, no meu modo de estudos que eu aprendi, o falar em outras línguas é falar numa língua que ela não é conhecida para nós. Eu estou familiarizado com o português, que é aqui no Brasil, a qual nós falamos. Também estou familiarizado com o hebraico, aonde nós estudamos e estamos nos aperfeiçoando. Também tenho um pouco de conhecimento com o aramaico, acerca de um material que nós ganhamos, muito interessante, e nós estamos estudando. E temos um pouquinho de noção do grego por conta dos estudos bíblicos, mas nada de se falar fluentemente, a não ser o hebraico que nós estudamos já há bastante tempo. Então, quando nós falamos de o falar em línguas, nós estamos falando do quê? Uma língua a qual eu e você não conhece. O russo, o alemão, o húngaro, é que nem as pessoas falam, fale a língua dos anjos. Qual é a língua que os anjos falam, querido? A língua que o anjo vai falar, se um anjo vier até você, lhe trazendo um recado de Deus, assim como trouxe nos textos sagrados bíblicos, ele falou com Maria, anunciando o nascimento de Yeshua Mashiach, ele falou com Zacarias no templo, anunciando o nascimento de Ohanan, e ele falou com Manoá acerca do nascimento de Sansão. Então ele falou em qual linguagem? Ele falou na linguagem hebraica, que era a linguagem naquela época a qual eles falavam. Se um mensageiro ele vier falar conosco, nos trazendo uma resposta de Deus, ele vai falar na língua que nós conhecemos. É como o texto bíblico diz, que a trombeta, se ela soar um som que ninguém entende, se a buzina tocar e o sonido não for de percepção, como então
os soldados irão para a batalha. Então não é qualquer tipo de língua, a gente precisa entender. E ela precisa vir do Espírito Santo e não vir da emoção do homem. Não está vindo do homem, entendeu? Então nós precisamos nos preocupar com isto. Se tais línguas elas estão sendo direcionadas pelo Espírito Santo para trazer edificação para nós mesmos e também através da profecia trazer edificação para a igreja, ou se verdadeiramente nós estamos sendo levados por ventos de doutrinas. Ou seja, é uma língua que para nós não conhecemos, mas é uma língua que ela é falada. Quando nós falamos no falar em línguas, a glossália, a Bíblia se refere de um dom na categoria dos 9 dons, a qual o Espírito Santo ele concede a cada um de nós. Ele permite que tal pessoa ele possa falar um idioma a qual ela não conhece. E assim então ela possa louvar a Deus e se comunicar com ele. Olha só, o que é a definição das línguas? A definição das línguas significa falar em um idioma a qual a gente não conhece, mas que ele é compreendido por as pessoas que falam a sua língua nativa e também ele é compreendido por Deus. Qual é o objetivo do falar em línguas? O objetivo do dom de falar em línguas, segundo a Bíblia, é a edificação pessoal do crente. Isso vai te trazer edificação, porque você não fala com homens e você fala com Deus. Então, quando nós estamos falando em línguas, nós estamos nos edificando. Mesmo com algumas controvérsias que para alguns os dons cessaram, se acabaram com os apóstolos, mas para outros os dons ainda continuam vigorando, eu creio que eu sou continuista. Então eu creio que os dons ainda estão vigorando, eles estão operando. Eu não creio que há profeta, tá bom, querido? Ah, abre a boca que eu sou profeta. Não. Profeta, querido, a própria Bíblia diz, o último profeta foi até João, agora é chegado o reino dos céus. O próprio Yeshua HaMashiach que liberou essa palavra para mim e para você. Então o que há é um dom de profecia. Porque o profeta hoje, né, ele servia para aconselhar reis, para aconselhar a nação de Israel, e ele profetizava. E o que um profeta hoje vai profetizar? Ele vai aconselhar quem? Então, só para nós entendermos um pouquinho. Então, nós vamos observar que um dos versículos mais relevantes acerca disso é 1 Coríntios 14 e Atos dos Apóstolos 2, que são alguns, né, dos textos bíblicos que vão nos falar acerca das línguas. O que está acontecendo, querido? Está acontecendo que uma banalização. Aí você vai dizer, professor, o senhor é contra as línguas? Não, jamais. Eu sou contra o excesso. Entendeu? Eu vou fazer algumas citações só para você entender. The King of the Power. Tá entendendo? Tá, tei, pou. Tá entendendo, querido? São excessos que a igreja, né, os seguidores de Yeshua o Mashiach, infelizmente, estão cometendo. E uma das maiores blasfêmias que a Bíblia fala é falar acerca do Espírito Santo. É o quê? É atribuir
uma obra do Espírito Santo a Satanás. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo são pessoas que já estão dando treinamento, já estão ensinando a como falar em línguas. Espera aí, se isso vem do Espírito Santo. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia Sagrada? Olha só. Falar em línguas é um dos dons do Espírito Santo. Esse dom foi dado aos discípulos de Yeshua lá em Pentecoste, ou seja, eles estavam reunidos na festa de Pentecoste. Mas aqui é um assunto para um outro vídeo, quando nós falaremos sobre as festas judaicas. E o que aconteceu na festa de Pentecoste? Eles estavam todos reunidos num propósito, esperando uma promessa. Promessa essa que vinha do Eterno, determinada lá em Joel 2, 28 em diante. Há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e assim sucessivamente. E depois vieram as promessas de João 14, né? E de Lucas 24, 10, 24, 54, se não me falha a memória, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém até que sejais revestidos de poder, de Atos 1, e assim sucessivamente, até que a promessa se cumpriu em Atos 2, no dia de Pentecoste. Falar em línguas não é inventar sons sem sentido. Então você está entendendo? Outra coisa, para você entender, né? Toda língua tem sentido, e o dom de falar em línguas serve para orar no Espírito. Quando há alguém que tem o dom de interpretar as línguas, isso pode servir para a edificação da igreja. Mas só uma atençãozinha aqui, querido. O falar em línguas não torna ninguém mais espiritual do que ninguém. Acerca disso, Deus tem muitos outros dons para nos dar, para que Ele entregue a nós. Então, quem fala em línguas deve ter humildade e respeitar a ordem no culto. Então vamos lá. Quando Paulo, em Atos 19:6, ele impõe as mãos sobre alguns homens, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Em Marcos 16, 17, 18 diz, esses sinais acompanharão os que creem. Olha lá, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e assim sucessivamente. Se nós observarmos também em Atos 2, lá do 5 até o 8, vai dizer, havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, ou seja, lá tinha medos, tinha persas, tinha gregos. Então eu entendo que o dom das línguas é uma língua que eu e você não conhece, mas é uma língua que é falada no mundo. Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Paulo, ele diz, né, Shaul, em hebraico, ele diz que quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Então, a Bíblia diz que a única coisa que vai restar é o amor. As línguas passarão, a profecia passará, mas o amor ele vai continuar. Então nós temos que nos estar apegado ao amor de Yeshua o Mashiach, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Não se apegar a dogmas, às vezes a ensinamentos errôneos
de homens que não vão nos levar à salvação eterna, mas vão nos levar à perdição eterna. Olha só. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar, ou seja, aí já entra o dom de profecia. Pois se ora em uma língua, meu espírito, ele ora bem, mas minha mente fica infrutífera, porque eu não entendo aquilo que eu estou falando. Então, por isso que Paulo pediu para que nós orássemos, para falar em línguas, mas também nós interpretássemos, para que o espírito seja aperfeiçoado, mas a nossa mente ela seja aperfeiçoada também. Então, o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 13 e 15. Paulo proibia alguém de falar em línguas? Não. Olha só o que ele diz. Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensivas para instruir os outros do que falar 10.000 palavras que não traga edificação nenhuma. Então, 1 Coríntios 14, 18 e 19. Paulo está dizendo o quê? Tem pessoas que vão, queridos, para a plataforma e elas começam a falar em línguas e não pregam a palavra de Deus. Não ensinam aquilo que tem que ser ensinado. Então eles estão deixando de lado a Bíblia, a palavra, o ensinamento, para assim só estar falando língua que às vezes nem é a língua de Deus, como eu disse no começo, que um dos piores pecados é você falar mal, né? Atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Então é um pecado que a gente não pode cometer. Mas a Bíblia também nos ensina: provai e vede se os espíritos vêm de Deus. A Bíblia mandou a gente provar se verdadeiramente os espíritos são de Deus. Então, a gente precisa entender isso, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito ele fala mistérios. 1 Coríntios 14, 2. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. 1 Coríntios 14, 4 e 5. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando o ensino, a maior profecia, que é a palavra do Eterno. É a Bíblia Sagrada, para nós estarmos trazendo adivinhações, revelações falsas, ou como alguns chamam aí fora, profetadas. E isso está causando uma doença na igreja de Yeshua ou Mashiach. Isso está trazendo divisão na igreja de Mashiach. Isso está trazendo confusão, sem contar o sincretismo, tambores dentro da igreja, e que nós vamos falar em outro vídeo, mas vamos ficar aqui acerca das línguas para nós entendermos se nós estamos caminhando verdadeiramente no caminho certo e correto, ou se verdadeiramente nós estamos sendo levados por vento de doutrinas. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, mas não proíbam ninguém a falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Que ordem que nós temos hoje nos nossos cultos? O preletor está apregoando, ensinando a palavra do Senhor, enquanto outras pessoas estão pulando, estão rodando, estão falando em outras línguas. E a edificação está ficando da onde? Hoje mesmo eu recebi um vídeo
né? Minha esposa, ela me mostrou, eu falando pro mecânico os barulhos que faz o meu carro. Aí tava lá um abençoado. Tuiatá e tuieté. Jo, me, fa. Do, me, ne, fa. Você tá entendendo, querido? E aqui eu não venho aqui denegrir imagem de ninguém. Eu só vim ensinar a palavra do Senhor verdadeiramente. E é isso que nós precisamos observar. Se verdadeiramente nós estamos oferecendo ao Mashiach, a Hashem, o Hakadosh Baruhu, um verdadeiro culto racional, ou nós estamos oferecendo uma bagunça, um sincretismo religioso. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2 e no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, querido, se você estiver ali na sua igreja, na sua congregação, na sua sinagoga, e o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, vier sobre você, não precisa você dar show. Se vai falar em mistérios, se vai falar com o Eterno, se vai falar com o Yeshua, fale baixo. Mas também ore para que você interprete. Mas que você fale, querido, e não deixe a maior profecia, a palavra do Senhor. Porque se ali o pregador estiver pregando e você estiver falando em língua por cima, você não entende nada, e a pessoa que está aqui do seu lado, que está na sua direita, na sua esquerda, que está na sua frente, que está atrás, não vai entender, porque ela não sabe se presta atenção no pregador ou se presta atenção em você. Então, que nós possamos voltar ao início, à essência, voltarmos ao primeiro amor e oferecer um culto racional ao Eterno, ao Hakadosh Baruhu, a Yeshua, o Mashiach. E que a gente não venha a ser enganados. Deus os abençoe. Essa foi uma pequena explicação acerca das línguas. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Continue nos acompanhando, nos ajudando a divulgar este canal. E eu te espero no próximo vídeo, onde eu creio que nós vamos aprender mais e mais da palavra do Eterno Hakadosh Baruhu. Shalom a todos. Deus vos abençoe.